Eu cortei alguns slides aqui, porque a gente já está um pouco atrasado, o pessoal já está indo embora. Então eu tentei fazer um resumo do resumo que eu tinha preparado para meia hora, vou tentar falar uns 15 minutos sobre a minha pesquisa, que eu fiz no EAT, por que o EAT foi importante, mas em especial o que foi que eu encontrei no EAT. Eu não sei se as pessoas que estão aqui já foram pesquisadores do EAT, residentes, como é que é, né? O Fábio foi junto comigo, né? Mais alguém? Desse ano. Então, sim, já sim, foi, há mais tempo. Sim. É muito interessante porque, como o Gilberto falou, a Faculdade de Direito ela tem uma especificidade de não estar no campus, né? E por isso eu acho que existe um problema de comunicação entre o direito e as unidades que estão no campus, né? Acho que existe um preconceito recíproco, né? É uma coisa que me interessa muito, trazer o direito para a universidade, mas levar a universidade para o direito também, tanto que a gente fez uma das reuniões do EAT ano passado, lá na Faculdade de Direito, né? Que é uma faculdade que tem uma tradição muito grande de residentes. Eu contei, se eu não me engano, a gente tem 6 residentes na história ou 7 residentes na história do EAT, o que é bastante, né? A gente teve grupos no IAT, aqueles grupos. Então a gente tem uma vocação que tem a ver um pouco com a natureza do IAT, porque o direito é um saber que é um saber de acomodação de outros saberes. A atuação jurídica é uma atuação que atua a partir da acomodação de outros saberes, da medicina, da engenharia, de todos os saberes em geral. Da linguística, o problema da preservação das línguas, etc. Da filosofia, a minha área é filosofia, e assim por diante. Aliás, é provável que seja um dos departamentos que mais tenha contribuído com residentes, é o meu departamento, né? Fomos a professora Mônica, que acho que foi a primeira, que é a atual vice-diretora da faculdade, depois a Fabiana, o Andítias, eu, a Maria Fernanda, somos 5 no departamento, né? E temos mais 2, que são o Brunello e o Emílio, do Departamento de Direito Privado, do Departamento de Direito Público. A minha pesquisa, como eu estava falando, é uma pesquisa que é uma pesquisa na área de filosofia do direito. Desde meu doutorado, já há bastante tempo, eu tenho pesquisado a interseção da filosofia política com a filosofia do direito, em especial teorias que justificam modelos de sociedade em função do conceito de justiça. Eu trabalho originalmente, a minha tese de doutorado foi sobre Habermas, daí eu migrei para a discussão entre comunitarismo e liberalismo, e aí há uns 10 anos eu comecei a pesquisar a liberdade de expressão. E nos últimos tempos, a partir da liberdade de expressão, eu tenho me importado com o tema da tolerância. Mas eu quero especificar aqui o que eu estou chamando de tolerância e o que me interessa na tolerância. Eu tento evitar um conceito moral do que seja a tolerância. A tolerância, para o direito, ela tem uma especificidade que tem a ver com o modo como uma sociedade pode se organizar, independente dos valores morais dela. Porque esse é um problema das sociedades modernas, desde a invenção do sujeito individual, no século XVI, etc., a convivência de projetos de vidas diferentes numa mesma sociedade passa a ser muito problemática. E aí, acho, né, que o João Gordo e o padre Júlio são bons exemplos disso, né? Pessoas que têm visões de mundo muito diferentes. Talvez eu devesse até ter trocado o padre Júlio pelo Rony Fon. Não sei se... Acho que todo mundo aqui conhece o Rony Fon, né? Eu não sei se você sabe que o Rony Fon
e o João Gordo são best friends forever, né? Um é padrinho de casamento do outro, e parece assim, das coisas mais improváveis, né? Que Rony Fon seja um amigo íntimo de João Gordo. É claro que eles têm visão de mundo muito diferentes, né? E o que me interessa aqui é como que, apesar da diferença de visão de mundo, e me interessa em especial, e há vários professores da Faculdade de Direito, o tema, por exemplo, da tolerância religiosa, como é que pessoas com visão de mundo muito diferentes podem coexistir numa mesma sociedade. Para isso, eu estou convencido que a gente precisa adotar um conceito de tolerância que não seja um conceito essencialmente moral, mas um conceito político. Eu cortei aqui vários slides nos quais eu pretendia falar um pouco sobre isso, né? Existe uma frase no Leviatã de Hobbes que chama atenção. Ele diz que a única coisa boa que existe no ser humano é o egoísmo. Essa é uma ideia interessante porque quando a gente pensa em cooperação social, a gente sempre pensa em construção de alguma forma de altruísmo que promove a vida em comum e que permite a vida em comum e que apoia a vida em comum, e isso me parece que tem muito a ver com as sociedades tradicionais, as sociedades originárias, etc. Isso é muito diferente das sociedades modernas, contemporâneas. Alguns dias atrás, eu estava num debate com o professor Dr. Binotto, com a professora Heloísa Starling, e estava falando sobre isso, né? A gente não precisa pensar que os suecos são um convento de carmelitas, porque não são. O egoísmo pode ser muito funcional. E a questão que interessa muito, do meu ponto de vista, ao direito, é como que o egoísmo pode ser funcional numa sociedade. Isso tem a ver com a tolerância. Eu estou partindo de um conceito de tolerância que foi proposto por um filósofo americano chamado Andrew Cohen. Cohen tem se dedicado também aos 30 anos ao tema da tolerância. E ele propõe a seguinte definição do que é a tolerância. Ele diz que a tolerância é uma autolimitação intencional e principiológica por um agente de sua possibilidade de interferir na ação de um outro que se lhe opõe, ou de seu comportamento, etc., em situações em que o agente acredita possuir o poder de interferir previamente. Por que essa definição me interessa? Porque uma das questões que me interessam sobre a tolerância é exatamente quais são os limites desse conceito. Acho que existe um problema na visão que se tem da tolerância, que a tolerância é um monte de coisa que ela não é. E o Cohen está muito preocupado em fazer essas distinções. A tolerância, por exemplo, não significa suportar alguma coisa. Ele vai fazer uma série de distinções muito analíticas no texto, dizendo, por exemplo, que uma coisa é tolerar, outra coisa é suportar porque você não tem alternativa. Uma coisa é tolerar, outra coisa é apoiar. Vou dar um exemplo aqui: as uniões homoafetivas. Uma coisa é apoiar as uniões homoafetivas, uma coisa muito diferente é tolerá-las. Mas também é diferente suportá-las. Suportá-las significa o seguinte: olha, eu sou contra, mas como não tem nada que eu possa fazer, eu tenho que suportar a união entre duas pessoas do mesmo sexo. No caso da tolerância, Cohen diz, é diferente. Tolerância, e aí há um outro autor que me interessa muito, eu deveria ter trazido ele aqui, na verdade eu tive que cortá-lo, que é um alemão chamado Rainer Forst. Forst fala sobre isso. A tolerância não é a melhor coisa do mundo, ao contrário. Seria muito melhor que eu apoiasse a união homoafetiva do que tolerá-la. O que significa tolerar a união homoafetiva? Eu estou usando isso aqui como exemplo, eu poderia usar inúmeros outros exemplos. Significa, em primeiro lugar, que eu me imponho um tipo de autolimitação. Então, a tolerância tem a ver com limitar a minha esfera de ação e deixar de fazer algo que eu poderia fazer. Por exemplo, agir contra grupos que estão nessa situação de ou de apoiar ou de realizar
uniões homoafetivas. Ela é, em segundo lugar, diz ele, principiológica, o que significa que ela tem por trás um fundamento em valores, mas sobretudo que ela está baseada em regras que funcionam de um determinado modo. Também não posso perder muito tempo aqui, talvez a gente possa falar sobre isso depois. Um modo específico de funcionamento das regras de alguns tipos de normas jurídicas. Elas são principiológicas. Em terceiro lugar, ele fala que existe a tolerância só ocorre quando existe a possibilidade de eu interferir na ação de alguém. Um exemplo clássico que a gente usa é o seguinte: imagine que às 10 horas da noite, o seu vizinho começa a dar uma festa e começa a tocar música num volume muito alto, né? Você pode fazer muitas coisas, você pode chamar a polícia. Você tem todo o direito de fazer isso. Uma das razões pelas quais você faz isso é porque você considera que a ação dele é errada. Mas em nome da boa convivência, você resolve tolerar o comportamento dele. É por isso que o Rainer Forster diz que a tolerância talvez não seja a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque seria muito melhor eu apoiar, por exemplo, uniões homoafetivas do que simplesmente tolerá-las. Porque tolerá-las implica um juízo moral. O juízo que eu estou fazendo é errado. Mas em nome de uma boa convivência, eu permito que ela aconteça de alguma maneira. Em relação a um outro que se lhe opõe. Então, existe sempre na tolerância a ideia de uma oposição entre dois sujeitos. Aquilo com que eu concordo, eu não tolero. Eu concordo, eu apoio e assim por diante. Em situações em que a gente acredita possuir o poder de intervir. Também é uma discussão interessante. E o Cohen, em especial, diz que basta que o sujeito acredite que tem um direito. Por que isso me interessa em especial? Porque isso tem muito a ver com o modo como as democracias se constituem. É da essência da democracia alguma forma de tolerância entre grupos diferentes. É mais ou menos o que o Lula declarou agora sobre a eleição do Milei, né, que é a regra do jogo. Né? Não é o meu candidato, mas foi eleito, né, em nome de uma série de valores sociais. Eu respeito essa eleição e assim por diante. Bom, o que eu buscava no IEAT? Por que eu propus essa pesquisa no IEAT? E o que eu buscava lá? É que eu desconfiava que, de alguma forma, o tema da tolerância é um tema transdisciplinar. E que, portanto, esse conceito da tolerância vai aparecer em outros campos do conhecimento, e que esses campos de conhecimento podem iluminar, de alguma forma, a maneira como eu entendo o que é a tolerância na sociedade, em especial no direito, e qual é o componente que eu estou chamando aqui de político e não moral, que tem a ver com essa funcionalidade do sistema social, né, que tem a ver com o egoísmo do que eu falei lá no começo, que é o que me interessa aqui. E aí eu acho que tem dois exemplos que me interessam em especial da minha pesquisa durante esse ano sabático, que representou o IEAT, a residência, que foi a interseção disso fora das ciências humanas, das ciências humanas e sociais. É algo que me interessa muito, como que o tema da tolerância vai aparecer fora do direito, mas também fora da filosofia, fora da história, fora da sociologia e assim por diante. Vou pegar dois exemplos então para a gente. Primeiro vem da imunologia. A tolerância é algo essencial para o funcionamento, tem a ver com o funcionamento imunológico dos organismos vivos, né? Quando nós somos atacados por algum micro-organismo, nós precisamos produzir uma reação a isso. Mas existe um problema que é um distúrbio autoimune
em que o corpo reage a qualquer estímulo externo. Essa é uma primeira ideia que me pareceu muito frutífera, que foi desenvolvida durante a residência. É que a intolerância é um tipo de doença autoimune dos sistemas sociais. Esse é um primeiro exemplo que eu acho que pode ser interessante para pensar qual é a função do EAT. O Gilberto falou sobre isso, acho que ele tocou no ponto, né? A experiência do EAT é uma experiência muito rica na medida em que ele permite que sujeitos que, na melhor das hipóteses, se encontrariam na universidade em instâncias administrativas, se encontrem numa instância essencialmente acadêmica, mas de um modo não controlado pelos mecanismos usuais da academia. Sem a pressão para a produção do paper, da patente, mas para a troca de conhecimentos entre os residentes e as pessoas que estão envolvendo-se de alguma forma com EAD. Um outro exemplo vem das engenharias. A questão aqui é a questão de que, para máquinas funcionarem, elas dependem de um determinado grau de tolerância. Se você constrói um eixo de 5 polegadas que vai rodar no mancal, mancal pode ter um pouquinho mais do que 5 polegadas para comportar ele, mas não pode ser muito maior de forma que o eixo caia. Então, acho que o que é útil aqui para o direito, que me interessa em especial nesse campo, é essa ideia de que a tolerância tem a ver com uma funcionalidade do sistema que são variáveis, que tem uma variação intrínseca a elas, e que podem funcionar com algum grau de desconformidade. Essas ideias são basicamente as ideias que eu busquei desenvolver durante a residência, a interseção com essas áreas. Mas o que eu acho que foi muito interessante, e é muito interessante, o Fábio fez uma pergunta para o Gilberto, e foi algo que me chamou muito a atenção, me parece assim, que diferentemente da sua pesquisa, Fábio, da minha, a pesquisa do Gilberto passou por uma transformação, pelo menos me pareceu, muito grande em relação àquilo que nós vimos no ano passado, É muito interessante a interação que aconteceu entre nós, que éramos 2 professores da linguística, 2 do direito, em departamentos diferentes, uma da ciência da informação e o Gilberto da ciência da computação. Eu quero dizer o seguinte, eu aprendi muito durante a residência. Mas o que mais me chamou a atenção, e que foi uma questão que, na mesma época, eu assumi uma vaga de representação da faculdade no CEP, e começaram a surgir uma série de doutorados por notório saber, que foram apresentados e foram conferidos pelo CEP para várias pessoas. E uma questão que me tornou muito evidente durante a minha presença no IAT, e que acho que o IAT é um pouco isso, é como que as universidades têm uma função certificadora, controladora do saber, e como que elas acabam produzindo, dentro de si próprias, mecanismos que são um pouco anárquicos em relação a essa função. E como que o IAT um pouco funciona como essa instância anárquica do saber dentro da universidade. Acho que é muito interessante porque tem uma tradição muito longa. O Estevam conhece profundamente essa tradição de outros institutos de estudos avançados, transdisciplinares, como que eles influenciam o saber, como que eles vão transformando a partir de dentro o saber. E eu queria então terminar falando como foi enriquecedora para mim, como acho que foi para o Fábio, para o Gilberto, para o Liane, para o outro Fábio e para o Brunello, a experiência do IAT. Acho que a gente falou sobre isso na avaliação final. Acho que um problema do IAT é que a bolsa de um ano é curta,
né? Porque a gente entra e já está saindo, né? Existe um problema de recursos, é um problema da universidade no mundo inteiro, não é uma exclusividade da universidade pública nem da universidade brasileira, né? Acho muito interessante que o Gilberto tenha dado exemplos, e acho que em alguma medida a residência pode ter contribuído para isso, né, de como é possível vencer. O Gilberto, já naquela época, né, Fábio, se mostrava muito constrangido com essa questão da distribuição de recursos, a diversidade dessa distribuição entre as humanas, as exatas, as biológicas, etc. E é basicamente isso. Essa é a minha pesquisa. No IAT eu comecei a trabalhar com essa interseção com saberes externos a humanidades, que é o que eu estou trabalhando agora no momento. É isso.